Esta é a chamada que nós desejamos à Igreja do Senhor Jesus para permanecer. E este é um dos nossos grandes desafios. O desafio da Igreja do Senhor. O desafio de permanecer. Esse é um dos grandes desafios que nós temos. Pode passar os slides, irmãos, por favor? Pode passar o próximo? Esse é um dos grandes desafios que nós temos, que é o desafio de permanecer. Vamos juntos? Esse é o desafio que a igreja tem de permanecer. É o desafio que nós temos. Não é um desafio fácil. Não é nada fácil. Uma das coisas mais difíceis para nós é permanecer. É muito fácil a gente entrar para uma igreja. Sabe o que é difícil? O que é difícil é você permanecer. É muito fácil você entrar num relacionamento. Sabe o que é mais difícil? O difícil é você permanecer. É muito fácil você traçar projetos e sonhos na sua vida. O que é mais difícil é você permanecer. É muito fácil a gente criar relacionamentos com as pessoas. O que é mais difícil é eu e você permanecermos. E o Senhor nos convida e Ele nos chama a permanecer. E nessa noite, nossa temática e tema específico desta noite, eu te convido para que você possa caminhar comigo na direção em que nós vamos refletir sobre permanecer é viver em obediência. Esse é o chamado que eu lhe faço nessa noite. O chamado de você permanecer vivendo em obediência. Repita comigo esta frase, leamos. Permanecer é viver em obediência. Esse é o chamado para você nessa noite, o chamado para a igreja, para os servos de Deus, para os filhos do Senhor, permanecer em obediência. E onde nós veremos isso? Em João, Evangelho de João, no capítulo 15. E eu convido para que você abra a sua Bíblia neste texto. Evangelho de João, no capítulo 15, dos versos 1 até o verso 17. Este é um texto muito conhecido por nós. Evangelho de João, capítulo 15, do verso 1 até o verso 17. Que nos diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, o que, irmãos? Nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Verso 10, vamos juntos, leamos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis. E no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Verso 12 até o 17, lemos juntos. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim,
Pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei, para que vades ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis. Vamos mais uma vez o verso 17, lemos juntos. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Meus queridos irmãos, esse é o chamado de Deus para a igreja de Cristo Jesus. Esse é o chamado de Deus para nós, o povo de Deus, a igreja do Senhor que vive a permanecer e a frutificar nesta terra. Esse é o chamado de Deus para uma igreja que está buscando, numa vida de perseverança, andar firme na graça de Deus e no conhecimento de Cristo Jesus. Eis o chamado de Deus para a sua igreja, para, de modo bem específico, plantar, regar, fertilizar, frutificar e cuidar. Esta é a igreja do Senhor. Este é o povo de Deus que foi escolhido para plantar, para regar, para fertilizar, para cuidar uns dos outros e para frutificar em nome do Senhor Jesus. O Senhor nos chama para viver uma vida de permanência. O Senhor nos chama para viver uma vida de frutificação. E esse chamado é um chamado que Deus nos deu, para que possamos viver no poder do Espírito e na maturidade do Evangelho. Esse é o chamado que o Senhor deu para cada um de nós, para uma igreja viver perseverante no poder do Espírito Santo e uma igreja que vive na maturidade do Evangelho. O que a igreja precisa é uma igreja que é fortalecida no Espírito Santo do Senhor Jesus, no Espírito do nosso Deus, no Espírito daquele que nos chama para viver um evangelho de maturidade, no evangelho onde nós somos convidados a viver em frutificação e honra ao nome do Senhor Jesus. E quando olhamos para este texto, nós somos levados a refletir sobre a história e a vida de Cristo. Bem, quando ao olharmos para os versículos anteriores, para os capítulos anteriores, nós veremos, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus está aqui vivendo momentos específicos com seus discípulos. As intenções já estavam muito claras para matar e crucificar o nosso Senhor Jesus. Jesus começa agora num processo de discipulado com os seus discípulos de um modo bem específico, preparando o coração desses servos para enfrentar não a morte, mas enfrentar a sua própria morte. Cristo Jesus anunciando e mostrando aos seus discípulos que ele iria partir. Ele ensina sobre a importância de servir. Ele ensina sobre a importância de viver uma vida de comunhão, de intimidade uns com os outros, onde somos chamados a lavar os pés uns dos outros. O Senhor Jesus nos convida a isso, a viver uma vida em que nós precisamos olhar além de nós e fortalecer uns aos outros. Ele fortalece os seus discípulos com as promessas escatológicas. Ele ensina aos seus discípulos que ele estaria preparando lugar para cada um de nós, logo no capítulo 14 do Evangelho de João. Ele ensina os seus discípulos que ele também deixaria o seu Espírito Santo, o seu Espírito Consolador, aquele que veio para fortalecer a igreja, aquele que vem para unir a igreja, aquele que vem para regenerar a igreja e aquele que vem para trazer uma viva esperança ao coração daqueles que estão perdidos. Ele promete o Espírito Santo como sendo nosso grande conselheiro, que nos auxilia em todos os momentos da nossa vida. O Senhor Jesus nos ensina e nos promete sobre a bênção de viver numa paz eterna, onde Ele demonstra o seu grande amor para com as nossas vidas. E Ele chega agora, queridos, aqui no capítulo 15, mostrando para nós que tudo isso que Ele havia ensinado aos seus discípulos, andando numa vida de intimidade, de relacionamento com Ele, ao longo de tantos anos, eles agora precisariam viver daqui para frente, na perspectiva de discípulos que vivem agora, andando com Jesus, mas de um modo bem específico, não tendo o próprio Cristo lado a lado,
andando com Ele, se relacionando com Ele, mas agora sendo eles mesmos a imagem de Cristo e a representação de Cristo nesta terra. O que o Senhor ensina aos seus discípulos agora é: daqui para frente vocês serão pescadores de homens, e daqui para frente vocês serão a imagem do Evangelho nesta terra. Daqui para frente vocês serão verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. E vejam a beleza do Evangelho de Cristo sendo externalizada aos nossos corações. Chegamos aqui no capítulo 15, onde o Senhor Jesus nos ensina sobre a beleza da sua revelação. O Senhor Jesus revelando a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia e mostrando a cada um de nós que estamos ligados e firmados nesta videira verdadeira. Eu convido o seu coração, queridos, para que você volte os seus olhos para o capítulo 15 e você veja comigo algumas figuras e algumas ações. Vejam comigo. Se algum dos diáconos puderem me ajudar aqui com o ventilador, só abaixando um pouquinho aqui, porque eu estou brigando aqui com a minha Bíblia aqui, nas páginas da minha Bíblia, só abaixar um pouquinho, por gentileza. No capítulo 15 nós estamos vendo algumas figuras que o próprio Senhor Jesus está nos revelando, mostrando a nós que Ele é algumas figuras perfeitas para nos mostrar que o próprio Senhor Jesus, Ele está conosco e Ele nos ensina sobre a beleza de estarmos ligados nele. Vejam comigo algumas figuras expressas nestes versículos sobre a videira, o agricultor, os ramos, os frutos. Ele fala daquele que é cortado, daquele que é limpo. Ele fala daquele que é lançado fora. Ele fala daquele que é queimado porque este não dá fruto. Este não persevera, ele é queimado, é lançado fora. Uma outra ação interessante no texto é quando nós olhamos para o próprio Senhor Jesus nos revelando que nós estamos ligados a esta videira verdadeira. Os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus não andam sozinhos. Os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, eles andam ligados e firmados na videira verdadeira e este precisa frutificar para a honra e glória do Senhor Jesus. A beleza do texto é nos fazer perceber que nós estamos firmes e permanecemos firmes em Cristo Jesus e frutificando abundantemente para a honra e glória do Senhor. Quando nós olhamos para todo este capítulo, nós vamos ver que o verdadeiro discípulo, ele permanece, ele persevera. O verdadeiro discípulo, ele frutifica de modo abundante, para que Cristo seja evidenciado nele e ele possa ser evidenciado, não a si mesmo, mas a glória de Deus através da sua vida. A presença de Cristo Jesus através da sua vida. Vejamos, queridos, que a primeira coisa que nós vamos observar neste texto é que nós, em primeiro lugar, eu gostaria de convidar o seu coração para que você voltasse os seus olhos para o texto e para que você pudesse, nessa noite, trazer ao seu coração algumas aplicações importantes ao olharmos para o capítulo 15 do Evangelho de João. E a primeira coisa que nós veremos aqui neste texto, vamos ler juntos comigo? Leamos. Estar em Cristo. Estar em Cristo é permanecer em um relacionamento pessoal, diário e constante com o nosso Deus. Vejam que a primeira parte do texto, versículo 1 até o versículo 5, já vai nos dizer que eu sou o que, irmãos? A videira, eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza o que, irmãos? Mais fruto ainda. O texto não está dizendo para nós que aquele que não está permanecendo em Cristo Jesus, ele irá cortar a sua vida do processo da salvação. É claro que não. A obra de Cristo na nossa vida é uma obra eterna, soberana, eficaz, graciosa. É uma obra que permanece, que persevera. É a obra de Cristo Jesus que não está intimamente ligado com aquilo que fazemos, mas é uma obra eficaz que transforma as nossas vidas.
Mas quando o texto fala sobre aquele que ele corta, ele está dizendo sobre este indivíduo que precisa ser levantado. Ele está falando sobre esse indivíduo que precisa permanecer de pé. A palavra cortar aqui no texto é a palavra no grego aireu. É uma palavra chamada para aquele que está ficando de pé. Aquele que está passando pelas lutas da vida, as provações da vida, as dificuldades da vida, mas ele está ligado na videira verdadeira. E se este que está ligado na videira verdadeira, ele pode também ao longo de sua vida falhar, ele pode cair, ele pode passar pelo vale da sombra da morte, e ele precisa em algum momento ser levantado. Ele precisa em algum momento da sua vida permanecer de pé e ser carregado. A ideia do texto é nos falar que todo aquele que estando em mim não der fruto, ele te coloca de pé. Ele levanta a igreja, ele fortalece a igreja, ele endireita o coração da igreja, ele não nos deixa cair pelo caminho, mas ele nos segura pela mão e nos coloca de pé. Você está ligado na videira verdadeira que é Cristo Jesus, então você precisa entender que este que é o nosso Filho, o Filho de Deus, nós estamos ligados nele. Nós estamos ligados no Pai. Nós estamos ligados no Espírito Santo, nós estamos fortalecidos na obra do nosso Deus e nós estamos firmados nesta obra que produz crescimento e fortalece o coração da igreja. Apesar das lutas em que vivemos, das provações que passamos, diz a Bíblia, vós já estáis limpos, você já nasceu de novo, você é uma nova criatura. Você está em Cristo Jesus, e se estamos em Cristo Jesus, nós precisamos permanecer firmados no Senhor, vivendo numa obra de frutificação para a honra e glória do nosso Deus. Diz a palavra do Senhor no versículo 4, permanecei em mim. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. É preciso permanecer, perseverar, é preciso continuar firmado na graça do nosso Deus. A igreja do Senhor Jesus precisa continuar firmada em Cristo Jesus, apesar das provações, das lutas, das dificuldades, das crises, mas a igreja precisa ser firmada em Cristo Jesus e ser fortalecida para que esta igreja frutifique para a honra e glória do nosso Deus. Os verdadeiros discípulos frutificam, os verdadeiros discípulos permanecem. Os verdadeiros discípulos caminham firmes numa vida de intimidade. A segunda coisa que eu gostaria que você entendesse nessa noite, queridos, é que nós, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos viver numa vida de intimidade com Cristo. Leia comigo, leiamos juntos. A intimidade com Cristo nos leva... Vamos ler mais uma vez, leamos. A intimidade com Cristo nos leva ao conhecimento de sua vontade. A igreja do Senhor que permanece firmada na videira verdadeira. Esta igreja que frutifica, essa igreja que permanece, esta igreja que prevalece, é uma igreja que vive em intimidade com Cristo Jesus, para que a vontade do Pai seja revelada a nós. Senhor, qual a vontade que o Senhor tem para a minha vida? Qual o propósito que o Senhor tem para a história desta igreja? A partir do momento que esta igreja permanece firmada em Cristo, firmada na videira verdadeira, e esta igreja frutifica, esta igreja permanece, esta igreja prevalece, este povo compreende a vontade do Senhor. Não há outra possibilidade de conhecermos a vontade do Senhor se não buscarmos verdadeiramente a palavra do nosso Deus. Não há outra possibilidade de conhecermos a vontade de Deus se não estivermos firmados ao conhecimento de Cristo Jesus e sermos fortalecidos em Cristo Jesus. Não há outra possibilidade de conhecermos a vontade de Deus para a sua igreja se este povo não permanecer perseverante nesta palavra e firmada em Cristo Jesus. Quando olhamos para os versículos 6
até o versículo 11, nós vamos perceber que o Senhor Jesus ensina os seus discípulos, dizendo: olha, se alguém não permanecer em mim, este indivíduo ele será lançado fora, à semelhança do ramo, e ele secará. E apanham, o lançam no fogo e o queimam. Agora, se vocês permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Sabe por quê? Porque a vontade do Senhor será revelada a nós. O querer do Senhor será revelado ao coração da igreja, e por isso, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. O versículo 8 vai nos dizer que nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. Senhor, como se tornar um discípulo? Senhor, como ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus? Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Conhecemos os verdadeiros discípulos pelos seus frutos. Conhecemos os verdadeiros discípulos pelas suas ações. Conhecemos os verdadeiros discípulos pelas suas palavras, pela sua vida, por aquilo que ele faz e como ele reage diante da humanidade e diante da sua própria igreja. Conhecemos os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus quando este se coloca na intimidade com Deus e vive justamente para viver a vontade do Senhor, conhecendo a Deus de todo o seu coração e se relacionando com o Senhor de forma verdadeira e íntima. O versículo 8 nos ensina, versículo 9 nos diz: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Meus amados irmãos, a igreja do Senhor precisa entender o privilégio de viver uma vida de intimidade com Deus, de um relacionamento constante com o Senhor, a ponto de perseverarmos para que a vontade do Senhor seja revelada a nós. A igreja do Senhor precisa permanecer numa vida de conhecimento da palavra de Deus, para que a sua palavra seja revelada a nós, o seu querer seja revelado à igreja e, consequentemente, vivamos numa vida de frutificação, porque pelos frutos conhecemos esta árvore. Pelas suas ações, pelas suas atitudes, conhecemos esta árvore. Esses discípulos precisam conhecer do Senhor Jesus. Estes discípulos que estavam aqui agora numa caminhada com Cristo, e agora esses mesmos discípulos que ficariam sozinhos daqui para frente, eles precisavam de intimidade com o Pai. Quem são os discípulos? São aqueles que se relacionam com Deus verdadeiramente. Quem são os discípulos? São aqueles que permanecem e prevalecem. São aqueles que andam firmados na palavra de Deus e vivendo numa vida de frutificação que agrada ao Senhor e não a nós mesmos. Deus, qual é a vontade do Senhor para a nossa vida? Deus, qual é a vontade do Senhor para o coração, para a vida da tua igreja? Senhor, qual é a vontade do Senhor para a história da nossa igreja? O que o Senhor deseja para nós? É necessário viver uma vida de intimidade com Deus. Vejamos, em terceiro lugar, leamos juntos comigo. Permanecer em Cristo é conhecer a sua vontade e aprender a viver em obediência. Os verdadeiros discípulos obedecem. Os verdadeiros discípulos de Cristo Jesus, eles não andam firmados em seu querer. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, obedecem a sua palavra, andam nos seus caminhos, se curvam ao querer de Deus, apesar de nós. Os verdadeiros discípulos, eles não olham para si, mas eles veem a Cristo Jesus e a sua vontade, e nele se curva eternamente. A palavra do Senhor nos diz: meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A palavra que o Senhor Jesus nos ensina, queridos, é uma palavra de amor.
O chamado que o Senhor tem para a nossa igreja é um chamado de obediência à sua palavra, e obedecer à palavra do Senhor é uma vida de intimidade ao nosso Deus e amor verdadeiro ao Senhor e ao nosso próximo. O mandamento do nosso Deus é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A palavra do nosso Deus nos diz que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O exemplo maior foi ele. O exemplo supremo é Cristo Jesus. A glória maior é Cristo Jesus. E ele nos diz que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Versículo 14 nos diz: vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Existe a diferença daquele que conhece Jesus por meio de palavras, mas também há a diferença daquele que se relaciona com Jesus com intimidade. A diferença daquele que verdadeiramente se curva diante do seu Salvador numa vida de relacionamento vivo com o nosso Deus e verdadeiro. E há a diferença daqueles que apenas o conhecem. A diferença daquele que apenas ouviu falar. Mas o Senhor nos chama no texto de amigos. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. O chamado de Jesus para a nossa igreja é: viva em obediência. E viver em obediência é viver verdadeiramente numa vida de amor ao Senhor Jesus. Vejamos que os ramos, eles obedecem vivendo neste amor. Os verdadeiros ramos, eles obedecem vivendo no amor do Senhor Jesus. Neste amor que nos une, neste amor que nos fortalece, neste amor que rompe barreiras, no amor que rompe conflitos, no amor onde nós olhamos além de nós e nos fortalecemos uns para com os outros, vivendo numa vida de intimidade com Deus e numa intimidade com o nosso próximo. Os ramos, eles obedecem ao Senhor, vivendo este amor. Estes ramos, eles também frutificam, porque se você não frutificar, você será lançado fora. Se você e eu não frutificarmos, nós não viveremos da forma como Deus quer. Mas aqueles que frutificam, eles permanecem em amor. Quando você olha comigo para o versículo 16, vamos ler juntos comigo? Vamos lá, leamos. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto ouvir de meu Pai, pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. O chamado de Jesus para nós, meus amados irmãos, é viver numa vida de frutificação em amor. Olhar além de nós e sermos fortalecidos em Cristo Jesus. Olharmos além de nós e sermos fortalecidos no amor que nos une em Cristo Jesus. Olhar além de nós e sermos fortalecidos enquanto igreja, para permanecermos numa vida que dá frutos, e este fruto permanece, a fim de que Ele seja glorificado em nós e através de nós. Estes frutos, estes ramos, eles se ramificam, externalizando este amor. O que nós precisamos fazer, queridos? Quando diz o versículo 17, e isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. A palavra de ordem de Jesus ao coração da igreja é: olhe além de você. A palavra de ordem do Senhor Jesus para a sua igreja, para os seus discípulos é: eu mando, e a minha ordem é que vos ameis uns aos outros. A igreja do Senhor Jesus precisa aprender o privilégio de viver em amor. Este amor que não é apenas vivido em dias de domingo como este,
mas um amor onde nós externalizamos, um amor onde nós ramificamos a graça de Deus uns para com os outros, de modo diário e constante, para que a graça do Senhor e o seu amor seja evidenciado em nós e através de nós. Eu não sei como você tem buscado viver a sua vida enquanto servo de Deus. Eu não sei como você tem buscado viver a sua vida enquanto discípulo do Senhor Jesus. Mas a ordem que o Senhor nos chama nessa noite é vivermos permanecendo e frutificando na obediência ao amor de Cristo Jesus. A minha oração, queridos, para a nossa igreja é que a cada dia nós possamos nos despertar para que o amor de Deus seja evidenciado em nosso coração de uma tal maneira para que possamos olhar além de nós e viver este amor verdadeiro uns para com os outros. Não é o que eu quero, não é o que você deseja, mas é a vontade de Deus em nós e através de nós. Não são os nossos sonhos, mas é o que Deus quer fazer em nossa igreja e através da nossa igreja. Não é aquilo que eu desejo, não é a minha vontade, não são as minhas expectativas, mas é fazer com que a frutificação em Cristo Jesus se torne verdadeira a vida dos outros. Você pode olhar além de você? Eu convido você, querido, para que em nome do Senhor Jesus, você possa olhar além de você. É necessário, diz o versículo 17, que vos ameis uns aos outros. Vive em obediência ao Senhor. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. O Senhor Jesus está aqui neste lugar e talvez você precise aprender a viver em amor. Talvez você precise aprender a voltar o seu coração para aqueles que de alguma maneira feriram você, ou talvez de alguma maneira pessoas que ao seu redor machucaram o seu coração. E como cantamos nessa noite, a começar em mim, Senhor, quebra corações, para que sejamos como o Senhor, para que sejamos uma igreja que vive em obediência à palavra do nosso Deus, perdoando uns aos outros e externalizando a graça de Deus uns para com os outros. Querido Deus, o Senhor está aqui neste lugar. E os nossos corações, Senhor Deus, nessa noite se derramam diante do Senhor. E a Ti, Senhor, entregamos o nosso coração mais uma vez. E pedimos a Ti, ó Deus, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha perdoar os nossos pecados, sarar a nossa alma e nos ajudar, ó Deus, a sermos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Estes discípulos que frutificam, estes discípulos que permanecem e que perseveram no amor de Cristo Jesus. Ó Deus de amor, nós queremos nessa noite pedir que o Senhor venha de uma forma graciosa fortalecer o nosso coração. Pai amado, quando temos vivido uma vida, quando nossos corações são levados a apenas pensar em nós mesmos, pedimos ao Senhor perdão, Senhor. Perdão quando não temos olhado além de nós. E pedimos, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos ajude para que possamos amar uns aos outros. Querido Deus, que o mundo conheça do amor do Senhor Jesus através das nossas vidas. Que a sociedade perdida conheça do Teu amor através de nós. Que as pessoas enfraquecidas pelo caminho vejam o amor de Jesus através das nossas vidas. Que possamos, ó Deus, como igreja, Senhor, permanecer firmados no Senhor Jesus, amando o Senhor de forma íntima e verdadeira, vivendo na Tua palavra, Senhor, de forma agradável a Ti, e que sejamos em todo tempo parecidos com o Senhor,
buscando a tua vida, o teu exemplo, buscando, Senhor, viver como Cristo viveu, para que o mundo conheça do teu amor através de nós. Pai querido, que o Senhor esteja abrindo as portas dos céus, abençoando a tua igreja, para que através da evangelização, através das missões, possamos proclamar o teu amor, Senhor, através das palavras e da nossa própria vida. O evangelho do Senhor chegue a muitos corações, e que o mundo conheça da tua graça através de nós. Pai querido, use as nossas vidas, Senhor. Somos teus filhos, somos frágeis, somos pecadores e precisamos do Senhor. Abençoe a tua igreja, Senhor, nesta semana, e que em nome do Senhor Jesus o teu povo permaneça e persevere em Cristo Jesus. Que o teu povo ande em triunfo para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que estejamos ligados à videira verdadeira, frutificando, sendo nutridos e abençoando a vida de outros. Cuida do teu povo, Senhor. Abençoe a tua igreja e fortaleça cada um de nós para a honra e glória do nome do Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos e pedimos a tua bênção sobre nós e a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém.